embora, minha gente, rumo à excelência em busca de um novo agro, uma mentalidade empreendedora e sustentável. Um programa que tem a missão de unir o campo e a cidade. O tema de hoje é pecuária. Traduzindo para você que é da cidade, a gente vai falar sobre produção de carne bovina. O Novo Agro começa agora. A gente sabe que para ter sucesso na pecuária, também é preciso se preocupar com o solo, com a pastagem, fazer o diagnóstico correto. E tudo isso você vai conhecer agora com um dos maiores especialistas do Brasil. Acompanhe. Eu converso agora com o engenheiro agrônomo, professor, palestrante internacional, especialista em solo e pastagem, Wagner Pires. Wagner, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, eu que fico contente mais uma vez estar com vocês aqui. Olha só, o Wagner lançou recentemente este livro aqui, que é Pastagem Sustentável de A a Z. Mas antes de entrarmos no livro, Wagner, eu queria que você fizesse o seguinte. A nossa missão aqui é unir a cidade e o campo. Okay. Sempre tem aquela rixa, a gente quer parar com essa frescura. É frescura ou não é frescura? É frescura. Vamos parar com isso, porque um depende do outro, não é mesmo? Justo, é isso. Então eu gostaria que você explicasse pra gente o que é uma pecuária sustentável e para o povo lá da cidade dissesse quais são as coisas boas que o pecuarista tem feito e para o pecuarista onde ele tem que melhorar. Ok. Bom, sustentabilidade é tudo. E é muito difícil da gente fazer isso, Lili. Por quê? Porque a população mundial está crescendo e vai continuar crescendo. E também está envelhecendo. Cada vez mais está faltando mão de obra jovem no campo. Então, quem está segurando a peteca, quem está segurando todo esse desafio e cumprindo a sua missão muito corretamente é o produtor rural. Por quê? Porque graças ao produtor rural que a população mundial todos os dias tem a oportunidade de se alimentar. Nós ainda temos, infelizmente, a fome no campo, nas cidades, mas ela seria muito mais agravante se não houvesse a intensificação, se não houvesse a sustentabilidade, se o produtor rural não estivesse fazendo a parte dele. Então, a cidade tem que todos os dias valorizar o produtor rural. Agradecer sempre. É isso aí. E do outro lado, o pecuarista, onde que ele tem pecado de vez em quando, onde ele tem que melhorar? Vamos falar do pecuarista, que é a minha praia. O pecuarista, a pecuária no Brasil, ela cresceu muito rápido e houve uma expansão muito grande de área, mas em termos de qualidade deixou a desejar. Lá atrás ela veio vindo muito mal, capengando essa qualidade. E o produtor, ele achava que isso não era necessário. Quando nós começamos a ter que pisar no freio na expansão de áreas por uma pressão, principalmente hoje uma pressão ambiental, o produtor começou a enxergar o que estava acontecendo dentro da propriedade dele. O Brasil tem uma das maiores áreas de pastagens do mundo e também tem uma das maiores áreas de pastagens degradadas do mundo. Então, o pecuarista, produtor rural, ele tem que fazer as vezes dele, ele tem que criar sustentabilidade. Como é que eu enxergo a sustentabilidade? O que é a sustentabilidade? É deixar para os filhos e para as futuras gerações, ele deixar uma pecuária produtiva, uma pecuária mais sustentável e cumprir essa missão de alimentar o mundo. Acabar deixando um legado também. Um legado, com certeza. Agora, este livro, Pastagem Sustentável de A a Z, o mote dele é intensificação? É intensificação. Hoje, falta muita informação, as pessoas se perdem muito. Por quê? Porque tecnologia não é uma receita de bolo. Às vezes, a pesquisa, o centro de pesquisa, as universidades desenvolvem tecnologias, mas ela vai muito bem, às vezes, no centro-oeste, mas não vai no nordeste,
não vai na região amazônica e assim por diante. Então, eu costumo dizer o quê? Que as tecnologias existem, os conceitos de produção existem, porém, eles têm que ser adaptados às necessidades do produtor, às condições de topografia, de clima, de rebanho e principalmente financeira do produtor. Então tem que haver esse ajuste e é aí que o produtor se perde um pouco. Olha só, essa questão de adaptabilidade, ó, consegui falar esse palavrão. Nós visitamos uma propriedade, era um produtor de leite, seu Tadeu, um abraço para o senhor, seu Tadeu, e ele disse o seguinte, eu tirei o braquiarão e troquei por mombaça, e aí eu passei a produzir mais leite. Eu sou leiga, por isso que você está aqui para me dar uma aula, meu professor. Isso realmente acontece, mas é que nem você disse, não é uma receita de bolo, depende da região. Então, por exemplo, ele estava em Salto de Pirapora, que é perto de Sorocaba. Então, funcionou mesmo? Olha, eu tenho muito receio quando eu vejo o Brasil, em sua grande maioria, migrando de uma braquiária para um pânico, que é o caso do mombaça. Tá? Eu adoro o pânico. Adoro o mombaça. Porém, eu costumo dizer assim, a sua fazenda está preparada para ter um mombaça? O solo da sua fazenda, ele está preparado para atender às necessidades, às exigências nutricionais de um mombaça? Então, essas perguntas que a gente tem que responder antes de trocar. Tem muito pecuarista trocando de gramínea e nem sequer fez uma análise de solo para conhecer as limitações da fertilidade do solo dele. Se o solo é bom ou não. E ele trocou de uma braquiária, que é mais rústica, não é muitas vezes tão produtiva quanto é um mombaça, e colocando um mombaça que é mais produtivo, mas é muito mais exigente. Você estraga uma fazenda colocando uma gramínea mais produtiva e mais exigente, mais rapidamente, do que trabalhar com uma gramínea mediana. Agora, essa análise que você fala, Wagner, seria o tal do diagnóstico? Isso, seria o tal do diagnóstico. Dentro do diagnóstico está a análise de solo. Eu tenho um modelo de diagnóstico, que eu chamo ele de quadrante do Wagner Pires. Esse quadrante, ele trabalha com 4 pontos extremamente importantes que levam à degradação. Um deles, plantas daninhas. Existe plantas daninhas? Se existe, já está se degradando. Tá? Outro ponto, fertilidade de solo. A gente encontra no Brasil desde terras boas, altamente produtivas, como terras muito fracas, muito deficientes, terras ácidas e pobres em fósforo. Então nós temos que conhecer e fazer um plano de médio e longo prazo para ir corrigindo isso. Outro ponto, tem capim? Se tem capim, boa, vamos mantê-lo, vamos preservar o capim. Se o capim está acabando, eu tenho que refazer a pastagem. Então tem que tomar uma decisão. E por último, o que eu chamo de outras plantas, que hoje é um problema muito sério na pecuária brasileira. São plantas de folha estreita que competem com a gramínea, que também é folha estreita. São plantas que o gado não gosta de comer, extremamente agressivas e vão tomando conta silenciosamente das pastagens. Até outro dia nós não tínhamos um herbicida seletivo que matasse essa planta e não matasse a gramínea. Agora nós já temos, pelo menos tá pintando aí. Ele já começamos a selecionar as plantas que ele consegue controlar e dentro em breve nós vamos ter aí um espectro bem maior de controle. Isso é uma tecnologia nova? Nova que e entrou. Tem funcionado? Tem, já começou a funcionar. Eu mesmo fiz trabalhos e avaliei e testei e estou usando. Então isso já deu uma guinada. Agora, a pergunta que o pecuarista tem que fazer é a seguinte: quanto eu produzo? Onde eu estou? E aonde eu quero chegar? Quanto eu quero produzir ou quanto eu posso produzir aqui na minha propriedade?
Peraí, mas agora eu estou um pouco assustada, porque eles entram para essa atividade e não fazem essas perguntas? Não. São perguntas básicas. Não. Se você perguntar para muitos pecuaristas do Brasil, quantas arrobas por hectare ano o senhor produz? Ele não sabe. Quantos reais por hectare ano o senhor produz? Ele não sabe. Mas ele sabe reclamar que o preço da arroba está ruim. Como que ele pode chegar à conclusão de que o preço da arroba está ruim se ele não sabe quanto ele está produzindo? Não faz sentido. Então, falta do nosso produtor fazer conta. Então, esse planejamento, o nosso produtor, poucos têm. Está melhorando, está começando a melhorar. O que está acontecendo? O produtor ele está se aposentando, o produtor ele está envelhecendo e ele está entregando a sua fazenda para os seus filhos. A tal e aí da está sucessão chegando familiar. cabeça jovem, os novos, sangue novo, novas ideias, novo preparo, e aí está havendo uma mudança rápida. Aqueles que não prepararam a sucessão estão vendendo. Eu tenho só um receio. Eu tenho receio de estrangeiro comprando terra aqui no Brasil. Tem acontecido muito? Muito. Agora, como segurar esses jovens no campo, então? Com produção. Porque a conta é muito simples. Aquilo que o produtor, o pecuarista, produzia, dava para manter, mal e mal, dava para manter a família dele. Um pecuarista que tinha 1.000, 2.000, 3.000 cabeças, era um cara muito bem de vida. Hoje, um pecuarista que tem 1.000, 2.000 cabeças, ele tá passando apurado. Porque a lucratividade dele não é grande, o custo dele aumentou, tanto o custo de produção, quanto o custo de vida dele. Hoje ele tem celular, ele mantém filho em escola particular, ele tem uma boa caminhonete, ótimo, mas a conta não fecha com pouca produção. A pecuária, cada vez mais, ela está exigindo uma alta produção, uma produtividade grande, tem que ter escala de produção, tem que ter volume para poder manter. Agora, isso era um pecuarista. A hora que for assumir a fazenda dele, 2, 3 filhos, serão 2, 3 famílias. Não paga, não fecha. Não fecha a conta. E aí, essa moçada Toma a linha. Vende. Então, se o pecuarista quer manter aquela fazenda que ele fez com muita paixão, com muito amor, ele tem que se modernizar, ele tem que se intensificar, ele tem que trazer tecnologia para dentro da fazenda dele e aprender enquanto é tempo. Agora, Wagner, quanto custa este livro? Olha, esse livro, ele está por R$ 117,00. Ele é bem completo, por isso que eu dei esse nome, de A a Z, ele tem tudo. Eu falo de preparo de solo, eu falo de escolha da gramínea correta, tem os últimos lançamentos de gramínea da Embrapa. Depois eu falo da importância de comprar semente, plantio, eu falo de manejo, de um jeito muito simples, que o produtor consegue entender. Depois eu falo de adubação, eu falo de divisão de pastagem, eu falo de suplementação, confinamento, e tem tanta coisa, recuperação de pastagem, controle de pragas, controle de plantas daninhas, e vai embora, tem muita coisa. Olha só, eu fiz um combinado aqui com o Wagner nos bastidores, e quem quiser adquirir este livro por apenas R$ 80,00, basta entrar no link que está aparecendo aqui na tela. E essa promoção, digamos assim, que é um presente nosso do Novo Agro, o Novo Agro vai pagar essa diferença, vai até o próximo sábado, tá bom? Tem a data aqui de validade também desta promoção. Ótimo, eu fico muito contente, porque você é uma difusora de tecnologia, você está difundindo tecnologia. Então, isso é muito bom. A gente só vai fazer um Brasil diferente compartilhando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. E você é perita nisso também. Ah, imagina, que é isso, só estou engatinhando. Como eu sempre digo, Wagner, só o conhecimento transforma. É isso aí. Obrigada pela sua participação. Opa, foi um prazer estar aqui com vocês aqui hoje e chamando, a gente está sempre aqui. Tá bom? E olha só, se você precisa de capacitação, tem o seminário online 100% gratuito Radar do Campo e tem lá uma palestra também do Wagner Pires de mais ou menos 1h30 com muitos ensinamentos. Eu vou rodar um VT agora que traz mais explicações, tá bom?
Participe do seminário online Radar do Campo 100% gratuito. As respostas que você precisa sobre leis ambientais, riscos climáticos, pastagem e solo, controle biológico, gestão estratégica e marketing rural. Tudo de graça pela internet e na hora que você quiser. É fácil. Adicione o WhatsApp 11 99952 9158 e digite a palavra agro. Não perca, é por tempo limitado. Apoio Agrofilmes. E agora a coluna Impacto Rural com o Daniel Dias. Olá, Daniel, tudo bem com você? Tudo bem, Lilian, um prazer estar aqui falando de novo com você. Não sei não, hein? Tô te achando meio esquisito hoje. Dá oi pro povo aí de casa e a gente volta a conversar. Um prazer enorme estar aqui de novo conversando com os telespectadores do Novo Agro e principalmente com os produtores rurais. Vamos que vamos, né, gente? Olha só, eu te conheço de outros carnavais e eu vi você assistindo a entrevista que fiz com o Wagner Pires e senti lá que talvez você tenha discordado de alguma coisa, o que para mim é muito positivo, porque faz com que as pessoas que estejam em casa, seja você o produtor ou seja você da cidade, forme a sua própria opinião. Eu te conheço mesmo ou eu estou enganada? Houve algum desconforto? Acho que você me conhece muito bem, Lilian, não tenho o que esconder. Eu entendi a mensagem do Wagner, ele é um profundo conhecedor, respeito muito ele, já li algumas publicações dele, mas como a gente está falando com o pessoal da cidade, eu acho que ficou subentendido que o produtor rural, principalmente o pecuarista, não fez a lição de casa, está defasado e não tem contribuído para o que a gente tem chamado de sustentabilidade do agro moderno. Eu trouxe aqui um quadro que vai deixar bem claro para você, Lilian, e para todos os produtores rurais e principalmente o pessoal da cidade que está assistindo esse meu descontentamento. Esse quadro é um quadro que foi divulgado pelo IBGE em 2015 com dados coletados até 2014 e foi um quadro muito importante porque ele impactou o meio, que foi a primeira vez que se chamou a atenção para a lição de casa que os pecuaristas tinham feito, porque a pecuária sempre foi criminalizada por ser aquela atividade extrativista do pós-desmatamento, principalmente do pós-desmatamento ilegal, que ela se usufrui das terras altamente férteis, não contribui nada para o solo, a hora que o solo está exaurido, está na pura areia, eles devolvem isso para começar a ser trabalhado na agricultura. E olha só essa linha azul que interessante. Em 90, nós tínhamos praticamente 220 milhões de hectares dedicados à pastagem e veja como isso vem caindo ao longo do tempo até chegar em 2014 com algo perto de 165 milhões de hectares dedicados à pastagem. Já a linha vermelha significa o rebanho nacional. Veja que em 1990 nós tínhamos aproximadamente 140 milhões de cabeças e isso vem crescendo vertiginosamente e de forma totalmente antagônica com a linha azul e nós chegamos em 2014 com aproximadamente 190 milhões de cabeças. E chamo a atenção, Lilian, do meu descontentamento. Se a gente aprofundar essas duas linhas, a vermelha e a azul, até os dias atuais de 2018, nós estaríamos chegando com a linha vermelha na casa de 220 milhões de cabeças e a linha azul com aproximadamente 160 milhões de hectares. Ou seja, no frigir dos ovos, em 25 anos, 28 anos, o pecuarista aumentou em 60% o seu rebanho, mas diminuiu em 25% a área dedicada à pastagem. Isso não é fazer a lição de casa? Isso não é se tornar ainda mais sustentável? Olha, Daniel, eu conheço bem o Wagner Pires e eu entendo da forma que ele puxa a orelha do pecuarista, no sentido de melhorar sempre. E assim como ele é meu professor, você também é meu professor. E você disse num dos programas uma frase que me marcou muito, que é o seguinte: veneno e antídoto são a mesma coisa, o que muda é a dosagem. Então eu pergunto para você, qual é o veneno e qual é o antídoto nesta situação? Din-din, bufunfa, querer, faz-me rir. É por aí, Lilian. O pecuarista, ele tem uma realidade diferente do agricultor e nós muitas vezes estamos
acostumado em ver aquelas cenas maravilhosas daquelas colheitadeiras que andam assim em 30, 40 ao mesmo tempo fazendo colheita, tratores moderníssimos. Hoje estamos falando em trator 100% tratorista, totalmente mecanizado, robotizado, mas o pecuarista é diferente, a renda dele é totalmente diferente. Vamos construir esse raciocínio junto. Olha esse segundo quadro que eu trouxe aqui, custo e rentabilidade. Na nossa coluna de cima, na nossa planilha de cima, nós estamos trazendo a realidade de um produtor do Mato Grosso, aquele que planta soja na primeira safra e milho de segunda safra. A produtividade desse produtor, na soja é 55 sacas por hectare e no milho 75. Há um preço médio de mercado hoje, balcão, R$ 68,00 o preço da soja, R$ 28,00 o preço do milho. Faz uma renda bruta hectare ano de R$ 3.740 na soja, R$ 2.100 no milho de segunda safra, total da renda bruta hectare ano de um agricultor, gente, R$ 5.840. Desse dinheiro ele tem que pagar as despesas, tirar o seu custeio familiar e reinvestir na atividade. Já o nosso amigo pecuarista, olha a realidade dele. Vamos pegar aqui só no aspecto cria. Ele põe uma vaca por hectare. Essa vaca demora 9 meses de prenhez, aí ela pare o bezerro, esse bezerro vai mamear durante uns 7, 8 meses, vai ser desmamado durante 90 dias e basicamente ele fica no pasto, se recuperando do estresse da desmama, para daí ele ser comercializado por R$ 1.320 o preço médio. Porque esse bezerro de 1.320, o mercado classifica como sendo um animal de, no mínimo, 255 quilos, 7 arrobas e meia, e ele tem que ter 12 meses. Então, isso daí tudo vai dar um ciclo mais ou menos de 22 meses para você fazer receita como pecuarista. Porque tem a vaca que não pare, tem a vaca que aborta, tem o bezerro que morre. Então, você coloca esses defaults aí na tua conta, vai te dar mais ou menos um bezerro comercializado a cada 22 meses para cada matriz. Com essa receita, gente, divide esse 1.320 por 22 meses, nós vamos ter uma renda bruta por hectare ano do pecuarista dedicado à cria de R$ 720. Lilian, você agora entende o porquê que eu estou um pouco numa saia justa aqui? De um lado, um PhD que faz um trabalho exemplar. Ao mesmo tempo, o nosso pecuarista tem feito sim a lição de casa, aumentando o rebanho, diminuindo a área de pastagem, com uma renda que é menos do que 15% da renda do agricultor. E os insumos são os mesmos. Qual é o poder de investimento de um e qual é o poder de investimento de outro? É lógico que as coisas vão acontecer de maneira mais devagar. Dúvida. Se ele tem uma receita de 720, qual que são os custos dele, então? Do couro, a gente tem que tirar a correia. Se você gostou do meu exemplo do veneno e do antídoto, do couro se tira a correia. Não existe sustentabilidade num negócio, seja ele qual for o ramo, que gasta mais do que arrecada. A mágica que ele tem que fazer. Vamos lá. Eu peguei aqui os principais insumos por uma receitinha de bolo. Eu não sou especialista igual o Wagner e eu não estou dentro da sua propriedade. Jamais corrija a terra ou faça um receituário de adubação sem ter em mãos a análise de solo, conhecer a propriedade, saber o tipo de solo, quanto que se chove, qual é o tipo de atividade, qual a tecnologia empregada. Nesse caso aqui eu estou só exemplificando o meu raciocínio. A gente vai usar calcário dolomítico, que custa R$ 90 a tonelada. O fosfato eu pus um MAP aqui a R$ 2.069. Eu peguei o cloreto de potássio 1.619, peguei a ureia a 1.377. Todos preços praticados hoje no Mato Grosso. Nós estamos falando de Mato Grosso, é um exemplo real. Qual que ele vai ter que usar? 2 toneladas de calcário por hectare, 200 quilos mais ou menos de um MAP, 100 gramas de cloreto de potássio e eu coloquei 3 adubações de cobertura de ureia, 50 quilos por hectare. Se você pegar esse raciocínio e jogar o preço correspondente ao valor das toneladas, nós vamos gastar R$ 180 de calcário, 412 de MAP, 161 de cloreto de potássio e R$ 207 de ureia. Total, dona Lilian, R$ 960 por hectare. A renda de 700 e pouco. Peraí, já vou te cortar, porque você já deu um nó na minha cabeça. Desculpa, essa conta não fecha. Como assim? 720 de receita e 960 de despesa de custo? Ele não vai conseguir tirar a correia do couro.
que ele tem que fazer? Tem que pegar aquele cintinho velho dele lá, fazer um furo mais, dar uma torcida, conforme for dar aquele nó, esconde o cinto, põe a camisa para fora, ele tem que dar uma pedalada e fazer em pequenas parcelas. Ou seja, essa evolução desse gráfico maravilhoso que mostra todo o trabalho do nosso amigo pecuarista que aconteceu nos últimos 30 anos, se a receita dele fosse diferente, ele poderia ter feito em 15 anos. Mas não, ele está nesse métier, ele está nessa atividade, é o que ele sabe fazer, o que ele aprendeu com o avô dele, com o bisavô dele, e ele vai continuar e está passando para os filhos. É que o veneno e o antídoto mudam apenas com a dosagem. É com tempo e maior elasticidade e um pouco mais de dificuldade com relação à agricultura. Mas o pecuarista está sim fazendo a lição de casa, se tornando cada vez mais eficiente num menor espaço de terra, porque senão ele não sobrevive. Isso é a receita básica de sustentabilidade, Lília. E agora, para a gente finalizar, porque a gente não só aponta o problema, como mostra a solução, eu também vou de frase, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Qual que é a solução então, Daniel? Ó, aqui, ó. E você, curiosamente, mostrou exatamente isso no primeiro programa da TV Novo Agro. A solução para a pecuária, na minha humilde opinião, está na integração lavoura, pecuária e floresta. Por quê? Você traz uma renda extra para a atividade com a produção de grãos e madeira, e com essa renda extra e mais a melhoria do solo natural para se cultivar essas culturas, você promove a melhoria das pastagens, a fertilidade do teu solo, reverte a questão da degradação do solo e traz mais renda por hectare. A Embrapa tem um trabalho primoroso no norte do Mato Grosso, com alguns ensaios que já estão chegando a 30 arrobas por hectare de produtividade. Só para você ter uma ideia, Lilian, a pecuária tradicional com tecnologia de cria, recria e engorda produz apenas 4 arrobas por hectare em média. Olha o que a integração lavoura-pecuária, essas imagens maravilhosas aí que vocês estão vendo, o que pode trazer para o pecuarista. Eu tenho certeza que o futuro é altamente promissor e extremamente sustentável. E foi mote, inclusive, do nosso primeiro programa. Daniel, muito obrigada por sua participação. Obrigado você, Lilian, obrigado aos telespectadores, principalmente os produtores rurais. Vamos com calma que a tendência de tudo é dar certo. Vamos que vamos! E o Novo Agro termina por aqui. A gente volta na próxima semana e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Um agroabraço e até mais!